Você já deve ter percebido que de uns anos pra cá, esse poste listrado de vermelho, azul e branco tem surgido na porta das barbearias brasileiras. O que você talvez não saiba é que ele remete a uma época em que os barbeiros faziam cirurgias das mais variadas. E afinal, por que a gente chama os maus motoristas de barbeiros? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, e nesse canal falamos sobre filosofia, psicologia e neurociência. E se você gosta de vídeos como esse, já deixa o like, não custa nada, e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Hoje em dia, quando a gente pensa em barbearia, logo nos vem à mente a visão daquele poste de barbeiro do lado de fora da barbearia, em um ambiente onde os homens vêm para cortar o cabelo, para relaxar e socializar com seus amigos. Nas barbearias mais chiques, tem até cerveja à disposição. No entanto, as barbearias não começaram desse jeito não. Temos registros da atividade dos barbeiros desde o ano 3500 a.C., lá no Antigo Egito. Naquela época, os barbeiros faziam mais do que cortar cabelos e aparar as barbas. Eles eram altamente respeitados e ocupavam posições religiosas de prestígio. O principal trabalho de um barbeiro egípcio era sim de cortar o cabelo, mas eles faziam isso para impedir que espíritos malignos entrassem pelo corpo. Naquela época, eles achavam que demônios e espíritos malignos poderiam entrar no corpo de alguém e possuir essas pessoas através dos pelos, através dos cabelos compridos. E por isso os antigos monumentos e papiros mostram que os egípcios raspavam a barba e a cabeça. Você não vai ver uma escultura egípcia, alguém extremamente barbado. Não, isso não vai acontecer. Assim como depois, séculos depois, você não vai encontrar grandes líderes japoneses barbados, mas aí é outra história para outro vídeo. Se você quiser saber essa história do Japão, deixa aí seu comentário. Mas os sacerdotes egípcios chegavam ao ponto de raspar todo o corpo a cada 3 dias. Nessa época, os barbeiros carregavam suas ferramentas em cestos e suas navalhas tinham o formato de pequenas machadinhas. A Bíblia nos diz que quando José foi convocado para comparecer perante o faraó, um barbeiro teria sido enviado para barbear José, para que a visão do faraó não fosse ofendida por um rosto sujo. E o barbeiro passou a ter um papel mais parecido com o barbeiro moderno na época dos gregos, no século 5 a.C. Na Grécia, os barbeiros ganharam destaque. Os antigos gregos consideravam a barba como um sinal de virilidade. E esses sábios de Atenas rivalizavam entre si na excelência das suas barbas. Tô até me sentindo mal de não ter barba e tá gravando esse vídeo. E aparar a barba tornou-se uma arte. E os barbeiros tornaram-se cidadãos muito importantes na Grécia Antiga. Estadistas, poetas e filósofos frequentavam as barbearias com o objetivo de cortar o cabelo, de aparar a barba, fazer aqueles caracóis e perfumar os pelos com essências caras. Já naquela época, a barbearia era um local para a socialização dos homens, já que as barbearias da Grécia Antiga eram as sedes das notícias sociais, políticas e esportivas. E passando para o século 3 a.C., as barbas se tornaram uma questão de vida ou morte. Quando Alexandre o Grande começou sua conquista na Ásia, ele perdeu muitas batalhas para os persas, porque os persas conseguiam agarrar os macedônios pelas barbas, arrastá-los para baixo e espetá-los com uma lança. Aí depois desse padrão de derrota humilhante, Alexandre o Grande ordenou que todos os soldados fossem barbeados e que os civis seguissem a moda. E muitos vão dizer que foi daí que surgiu essa tradição de militares não terem barba. Os barbeiros só foram apresentados formalmente em Roma no ano 296 a.C., quando um homem da Sicília chamado Tinicius Mena introduziu o barbear. E durante todo esse período, as barbas entraram e saíram de moda de acordo com a preferência do líder. Nessa época, os barbeiros se tornaram ainda mais valorizados. Bom, já falamos um pouco da importância dos barbeiros na história, mas em que momento que eles se tornaram cirurgiões? E por que a gente xinga alguém de barbeiro no trânsito
Bom, historicamente, a Igreja Católica Romana acreditava que a cirurgia violava o templo do Espírito Santo, o corpo humano. Em consonância com as várias reuniões da Igreja, incluindo os concílios de Tours em 1163 e 1179 e o Quarto Concílio Laterano de 1215, foi decretado que padres e monges seriam proibidos de realizar cirurgias, mesmo aqueles com vasta experiência no ofício. Foi nesse momento que os procedimentos cirúrgicos e sangria passaram a ser feitos pelos barbeiros. Até o século XIX, os barbeiros eram geralmente chamados de cirurgiões barbeiros e eram chamados para realizar uma ampla variedade de tarefas. A extração de dentes, realização de tatuagem, remoção de cálculos biliares, aplicação de enema, remoção de furúnculo e até mesmo amputações eram parte da rotina do cirurgião barbeiro. No português, a gente costuma chamar o termo barbeiragem de forma pejorativa, como alguém que faz um serviço mal feito ou alguém que dirige mal. A palavra barbeiragem, com esse sentido pejorativo, consta no nosso dicionário desde 1938. Ela era usada em Portugal e foi importada para o Brasil. E o termo está relacionado justamente a essa função histórica do barbeiro. Como eles não eram médicos, esses serviços cirúrgicos, logicamente, não eram muito bem feitos. Talvez a melhor descrição dos barbeiros medievais venha de uma inscrição em uma xilogravura do século XVI, do artista alemão Jost Amann, apresentada na primeira pessoa por um homem que era um barbeiro. Sou chamado em todos os lugares. Posso fazer muitas pomadas curativas, posso curar feridas novas, também fraturas e males crônicos, sífilis, catarata, gangrena, arrancar dentes, fazer a barba, lavar e cortar cabelo, e também gosto de fazer sangrar. Para você ter uma ideia, até mesmo a trepanação era realizada por barbeiros. A trepanação é um tipo de cirurgia onde utiliza-se uma espécie de furadeira para fazer furos no crânio. Atualmente ela é feita com todo cuidado, com anestesia, para evitar a hipertensão intracraniana. Mas na época do barbeiro, ela era feita sem anestesia nem nada em pessoas que tinham transtornos mentais ou epilepsia. O objetivo da trepanação era remover o que se acreditava ser espíritos malignos. E achava-se que, com a trepanação, esses espíritos sairiam do corpo, mesmo que muitas vezes causando a morte do paciente. Ou seja, o cara morria no procedimento, mas pelo menos liberava o espírito maligno. E apesar de o barbeiro fazer todos esses procedimentos, o procedimento mais comumente associado aos barbeiros na Idade Média foi a sangria. Aliás, já citamos a sangria no nosso vídeo sobre Mesmer aqui do canal. Para entender por que os barbeiros faziam sangria, é preciso entender o que se entendia na medicina da época. Na Idade Média, o paradigma médico ainda era o mesmo de Hipócrates, que viveu entre os anos 460 e 370 a.C. Hipócrates acreditava que a existência era representada pelos 4 elementos básicos: terra, ar, fogo, água. Mas nos seres humanos, esses elementos estariam relacionados aos 4 humores básicos: sangue, que vinha do coração, a fleuma, que vinha do cérebro, a bile negra, que vinha do fígado, e a bile amarela, que viria do baço. Aí, quando tínhamos alguma doença, era porque esses humores estariam em desequilíbrio. E aí, para equilibrar esses humores e tratar as doenças, eles faziam a sangria. Olha que doideira! Essa sangria foi realizada por mais de 2000 anos, mesmo sem a gente ter qualquer evidência de que isso funcionava. E muitas pessoas morriam durante a sangria. O ex-presidente americano George Washington, um dos heróis da Revolução Americana, morreu de sangria. Uma noite ele acordou sua esposa Marta para dizer que ele estava se sentindo muito mal e que mal conseguia respirar, mal conseguia falar. Ele estava com pneumonia, mas ele pediu para o seu superintendente, Albin Rawlins, que fizesse a sangria nele. E aí, depois de fazer essa sangria, chegaram os médicos. E os médicos fizeram George Washington sangrar mais 4 vezes nas 8 horas seguintes, com uma perda total de sangue de 40%. Após perder tanto sangue, George Washington acabou morrendo.
Bom, apesar de a sangria ser perigosa e muita gente ter morrido na época com o procedimento, ela era muito usada naquele período. Atualmente a gente tem até uma indicação super específica para a sangria, que é o caso de pessoas com ferritina alta no sangue. Mas essa sangria de hoje não tem nada a ver com o que era feito naquela época. Naquela época, usando uma lâmina estreita, o barbeiro abria uma veia e permitia que o sangue fosse derramado em uma pequena tigela de latão. Aí durante o procedimento, o paciente ficava segurando uma haste para encorajar o fluxo de sangue. E tiras brancas de atadura seriam usadas para limpar os pacientes. Essas ataduras sujas eram lavadas e penduradas para secar do lado de fora da barbearia. Além das sangrias, os barbeiros também usavam sanguessugas para extrair o sangue de regiões que eram mais sensíveis ou difíceis de serem alcançadas. Esses sanguessugas emitiam um anestésico natural e um anticoagulante enquanto sugavam o sangue. Essas saudáveis e famintas sanguessugas ficavam sempre à mão numa tigela de latão separada. Bom, já falamos do ofício do barbeiro, mas e o famoso poste da barbearia, barber pole? Como que ele surgiu? As faixas vermelhas do poste se referem às ataduras ensanguentadas que eram colocadas do lado de fora da barbearia para secar. E as faixas azuis do poste representariam as veias dos clientes. Naturalmente, em algum momento da Idade Média, acabou surgindo a profissão de cirurgião. E depois os cirurgiões e os barbeiros coexistiram e competiram por clientes. Aí, para acabar com os conflitos, o parlamento e o rei Henry VIII uniram ambas profissões na empresa de cirurgiões barbeiros, a Barber Surgeons Company, em 1540. E posteriormente foi aprovada uma legislação que exigia que os barbeiros se especializassem e distinguissem entre dois grupos, os que eram cirurgiões e os barbeiros, que simplesmente cortavam o cabelo e a barba. Os barbeiros cirurgiões usariam um poste vermelho e branco, e os barbeiros que cortavam barba e cabelo usariam um poste azul e branco. Aí, em 1745, os cirurgiões se separaram dos barbeiros e formaram a Company of Surgeons, que acabou se tornando o Royal College of Surgeons, de Londres. Aí, no início dos anos de 1800, os barbeiros cirurgiões gradualmente caíram em desuso. Afinal, era realmente melhor deixar com que médicos cirurgiões fizessem todo esse trabalho. E agora eu queria saber se você conhecia essa história, se você gostou desse tema. Você vai no barbeiro? Quer compartilhar alguma história interessante? Deixe seu comentário. Agora, se você quiser debater diretamente comigo e com a nossa comunidade sobre o tema desse vídeo ou sobre qualquer tema, é só virar apoiador, né? Clica no link da descrição desse vídeo e participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao participar, você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. Até a próxima.